Irmãos, hoje pela manhã nós iniciamos uma série de mensagens e o tema da série é Quem somos? Encontrando nossa identidade na graça. E eu recomendo a você que assista depois no YouTube da igreja a mensagem da série que iniciamos hoje pela manhã. E agora à noite nós vamos iniciar uma outra série. Essa série que eu acho que deve até estar projetada aqui, eu vi que estava projetado no início, está assim, Vivendo no Ritmo da Graça. E eu falava aqui hoje pela manhã que as duas séries caminham juntas. As duas séries complementam uma a outra. Então eu recomendo a você que não veio hoje de manhã, que assista depois a mensagem que foi pregada hoje de manhã, porque nós vamos nesse mês de fevereiro caminhar na seguinte dinâmica. De manhã seremos ministrados sobre quem somos, quem é você, o que Deus te criou para ser. E à noite nós vamos refletir sobre como viver a partir desse entendimento. Então nessa noite eu quero começar essa série Vivendo no Ritmo da Graça com uma ilustração. Eu vou até pedir aí para a Gabi, eu vi que vocês projetaram a imagem de fundo, se puder projeta ela de novo aqui para mim, sem as letras por favor. Quero começar com uma ilustração e eu gostaria que você observasse a imagem que está sendo projetada aí e pensasse comigo no seguinte: imagine você que essa estrada dessa imagem, com essa bela vista das montanhas, né? Eu não sei de onde que é isso aí, mas achei a imagem bonita. Reflita agora por um instante o seguinte: se essa estrada fosse a sua vida, essa estrada é uma estrada longa, é uma estrada com uma bela vista, e é uma estrada que leva a algum lugar. E pensando aqui com você, nós podemos percorrer essa estrada de diferentes formas. Você pode percorrer essa estrada vivendo uma viagem agradável. Você pode percorrer essa estrada de uma maneira que no meio do caminho você vai parar. Você pode, de repente, desistir no começo dessa estrada e não viver as maravilhas que ela pode te proporcionar no caminho. Reflita aí. A nossa vida é como essa estrada. E a grande questão que nós vamos meditar ao longo do mês de fevereiro é como eu, você, todos nós, escolheremos percorrer essa estrada que está diante de nós. Porque, amados, uma coisa nós não temos escolha. Essa estrada está diante de você. Você pode percorrê-la de uma maneira ou de outra, mas fato é, todos nós precisamos percorrer essa estrada. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa série. Como viver no ritmo da graça. Como fazer essa viagem no ritmo da graça do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em João, capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo o relato de João, capítulo número 4, nós vamos ler os versículos 31 até o 38. João, capítulo 4, versículos 31 até o 38. Você, na medida que for encontrando, não precisa se levantar, mas com muita reverência, faça a leitura da palavra do Senhor junto comigo. Reverência é uma postura do coração. Você pode estar de pé de maneira irreverente, assim como você pode estar sentado de uma maneira reverente também. Então, com reverência, mesmo assentado, faça a leitura comigo de João, capítulo 4, versículo 31. Quem encontrou, dá glória a Deus aí. Então, vamos lá. Palavra do Senhor para você e para mim nessa noite. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer?
Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdade o ditado: um é o que semeia, outro o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Somente até aqui, feche seus olhos. Senhor, tua palavra está lida nessa noite. E agora o que te pedimos é: ministra essa palavra aos nossos corações. Revela, Senhor, a nós o seu ensinamento, e que esse ensinamento possa gerar vida, possa gerar bênçãos no decorrer de toda a nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então para a palavra dessa noite. O tema: encontrando o trilho certo. Encontrando o trilho certo. Para viver no ritmo da graça de Deus, antes de mais nada, nós precisamos entender qual é o trilho que precisamos pegar. Antes de se preocupar sobre a que velocidade vamos viver, a que velocidade vamos percorrer essa estrada que está proposta para nós, precisamos começar identificando qual será o trilho que colocaremos o trem das nossas vidas, para que ele possa então percorrer essa viagem que o Senhor tem nos proporcionado viver. E o texto que a gente acabou de ler é um texto bem interessante. Se você analisar aqui o contexto do capítulo 4, você vai ver que esse diálogo está bem no meio do relato de Jesus com a mulher samaritana. Você vai lembrar dessa passagem? Jesus está ali no poço e ele pede água para uma mulher que estava ali, e aquela mulher samaritana estranha o fato de um homem judeu pedir água para ela, porque os judeus e os samaritanos tinham uma grande rivalidade. E aí, no meio daquela história toda, Jesus impacta a vida daquela mulher. Aquela mulher, então, se abre para o agir de Deus, e ela corre para a cidade para anunciar o que ela acabou de viver. E aí, no meio dessa história, antes dela voltar com outras pessoas de Samaria, Jesus encontra os seus discípulos, e eles então têm essa conversa que nós acabamos de ler. E aí essa conversa, se você prestar bastante atenção nela, ela trata, dentre outras coisas, Rogério, sobre propósito de vida. Jesus usa a analogia do pão, da comida, para falar sobre o porquê ele fazia as coisas que ele fazia. Para a gente pensar sobre o trilho que nós vamos colocar o trem da nossa vida, nós temos que nos perguntar o seguinte: por que eu faço o que faço? Por que nesse domingo, primeiro domingo de fevereiro de 2025, ao invés de estar em outro lugar, por que eu estou aqui? Por que a Natane pega o microfone e canta? Por que o Tiago pega a guitarra e toca? Por que a Adriana está de pé intercedendo pelas nossas vidas? Por que faço o que faço? Por que eu estou aqui no Rio, enquanto eu poderia estar em São Paulo com a minha família? Por que você está aqui nesse momento? Por que você faz o que você faz? Às vezes a gente vive num modo tão automático que a gente se esquece a importância desse momento. E quando a gente fala de propósito de vida, nós estamos falando sobre algo que dá sentido e direção. Quando eu sei bem o propósito que o Senhor tem para eu viver, a minha vida ganha um sentido. Quando alguém me pergunta por que você faz isso, eu tenho resposta para dar. E ao mesmo tempo, Rafael, eu tenho direção.
eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que isso, para onde ele vai me levar. Eu sei aonde eu vou chegar, eu sei qual caminho que eu estou percorrendo. E Jesus está falando sobre algo que vai nessa direção, nesse diálogo. Quando nós identificamos o trilho certo para a nossa vida, isso sim é libertador. E para viver no ritmo da graça, para viver nesse trilho que o Senhor tem para as nossas vidas, 3 coisas são necessárias. E a primeira delas, é o primeiro ponto dessa mensagem, é justamente o que eu acabei de falar: propósito. Para viver no ritmo da graça, a primeira coisa que eu tenho que ter no meu coração, Leda, bem esclarecido, é o propósito de Deus para a minha vida. E aí eu quero ler com você o versículo 34, vamos lá? João 4, 34. A palavra vai dizer assim, olha o que Jesus vai dizer. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus usa, como eu falei aqui, a imagem da comida. Quando ele fala aqui do alimento, ele não está falando de algo físico, ele não está falando de pão, ele não está falando de algo que mastiga e engole, ele está falando aqui sobre o que dá direção para a vida dele. Qual é o alimento? O que me satisfaz? O que me satisfaz nessa vida, Ana, é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está falando aqui sobre propósito. Nós entramos em 2025 e o tema propósito continua em alta na vida de um monte de pessoa por aí. Como eu falo sempre, muitas pessoas estão por aí participando de palestra, pagando para ouvir pessoas dizer para elas, afinal de contas, qual é o propósito da vida? Por que nós estamos aqui? Por que eu quero fazer as coisas que eu quero fazer? Propósito é relevante, propósito é importante para viver no ritmo da graça de Deus. Para viver no ritmo dessa graça maravilhosa, precisamos também entender esse ponto, porque quando eu ando no ritmo da graça, eu percorro essa jornada toda e eu chego no final delas. A nossa vida, o apóstolo Paulo vai comparar, e aí o Gabriel ministrou essa palavra aí, acho que semana passada ou retrasada, eu não me recordo agora qual foi a semana, mas ele usou essa analogia dos esportes, e ele falava ali que o apóstolo Paulo vai realmente comparar a nossa vida a uma maratona, e aí ele até usou o exemplo do Bolt, né? O Bolt que treinou durante anos para correr, acho que 9 segundos que o Gabriel falou, prestei atenção, tá vendo aí, mano? E então, uma corrida de tiro curto. Só que a nossa vida, a vida que nós vivemos aqui hoje, é uma maratona, e a maratona tem o ritmo certo para você correr. Pena que o Adeilton não está aqui nessa noite. Adeilton é um maratonista que nós temos aqui, né? Olha que coisa chique, olha que coisa maravilhosa, hein, Patrícia? Tão chique demais, você é até maratonista na igreja. E você fala com o Adeilton, quando dá o sinal lá, você sai correndo igual um maluco? Ele vai falar, claro que não. Ele sai no trotezinho. Eu fico vendo lá aquelas corridas de São Silvestre, né? Aquela galera fantasiada, vai lá fazendo uma bagunça, né? Logo, logo está cansado. Só que o profissional do atletismo, ele está lá correndo e ele vai até o final. Ele chega lá porque existe um ritmo certo. Só que para correr, Vilma, no ritmo certo, eu preciso entender qual é o tipo da corrida que eu estou correndo, ou seja, qual é o propósito que está me guiando nessa jornada. E muitas pessoas ficam pelo caminho, na vida com Deus, porque não discerniram bem o tipo da corrida que elas estão correndo. Tem gente correndo essa corrida pensando que estamos um contra os outros, e aí ao invés de focar na corrida, eu estou preocupado em dar uma rasteira no Edgar, eu estou preocupado em chegar na frente do Leandro, eu estou preocupado em comparar o meu jeito de correr com o jeito do Marcos, e essa corrida cansa. Você pode reparar muito bem, pessoas que se distraem, olhando para a vida de pessoas, ficam pelo caminho.
Pessoas que não discerniram qual é o pão que elas estão comendo, se cansam porque correm uma maratona como se estivessem correndo 100 metros rasos. Correm uma maratona como se estivesse dando um pique para pegar um ônibus, né? Quem já, né, a galera aí que já correu para pegar o busão aí sabe como é, né? E não é assim a corrida que nós estamos correndo. É necessário discernir bem qual é o propósito, qual é a jornada, qual é o alimento, qual é a corrida. Para andar no ritmo certo, você precisa entender por que, afinal de contas, eu estou aqui e faço o que eu faço. O versículo que lemos mostra para nós Jesus ilustrando isso e deixando bem claro, ele sabia bem o propósito que conduzia a vida dele. Ele sabia bem, esse é o propósito, inclusive de Deus, para todos nós aqui. Precisamos ter consciência disso. A questão não é a velocidade, a questão não é a comparação, a questão é olhar para o alvo, correr na direção do alvo e jamais parar de correr. Vou repetir, olhar para o alvo, correr na direção do alvo e jamais parar de correr. Esse é o propósito da nossa vida. Nós estamos olhando para a cruz, nós estamos olhando para o nosso Senhor, nós estamos olhando para o nosso Salvador, e não importa o que o da direita está fazendo, o que o da esquerda está fazendo, importa é o que eu estou fazendo na presença de Deus, importa é o que eu estou vivendo, a minha responsabilidade, e eu estou focado em chegar no final dessa corrida. A questão é eu entender a minha responsabilidade, abraçar essa responsabilidade e viver sem distração no decorrer do caminho. Precisamos ter isso muito claro diante de nós, e nós precisamos entender isso, como que esse propósito, essa corrida, essa jornada se aplica na minha vida espiritual, na minha vida familiar, nos meus relacionamentos, no meu chamado missionário, ministerial. Não se distraia. Eu quero deixar essa palavra aqui nessa noite. Propósito, clareza de propósito, nos livra de distrações. Nos livra de distrações. Deixa eu dar uns exemplos aqui bem práticos para te ajudar nesse momento. O que interessa na nossa vida aqui é o que nós estamos fazendo hoje em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil, onde nós estamos. O que interessa para a sua vida, Tiago, o que interessa para a sua vida, Gabriel, o que interessa para a sua vida, Adriana, é o que Deus colocou na tua vida para você fazer e como você tem feito isso, porque é disso que você vai prestar conta no final. Às vezes a gente está preocupado e se distraindo com o que acontece por aí, e aí, às vezes, as mídias sociais também entorpecem a gente com um monte de coisa. Olha o que estão fazendo em tal lugar. Olha o que fulano falou. Olha, agora a nova briga, a discussão do momento. Distrações. E aí, ao invés de eu focar naquilo que eu deveria estar fazendo, no propósito que eu estou seguindo, eu começo a desanimar, eu começo a ficar irado, eu começo a perder o foco, porque eu estou me distraindo. A palavra vai dizer para nós que não devemos nos distrair, olhando nem para a direita, nem para a esquerda, mas focado na direção correta. Quem tem clareza de propósito não desvia o seu caminhar. Eu quero ler de novo João capítulo 4, versículo 34. Jesus dá um exemplo para nós aqui. Jesus vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Nós também precisamos declarar nesse mundo: a minha comida, o meu propósito é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu propósito é fazer a vontade de Deus. Eu conheço a vontade dele lendo a palavra dele. Eu conheço a vontade dele meditando nas Sagradas Escrituras. Eu conheço a vontade dele ouvindo as ministrações baseado nessa palavra. E aí então eu caminho na direção que o Senhor tem me colocado para caminhar. Não se distraia. Tenha clareza. Sabe por quê? Porque no decorrer da nossa jornada, eu vou falar uma verdade aqui que todo mundo conhece.
no decorrer da nossa vida ministerial, irmã Beth, no decorrer da nossa vida ministerial, Letícia, é natural momentos de desânimo. É natural momentos em que o inimigo se levanta contra a nossa vida. É natural momentos em que o nosso coração fica irado com alguma coisa, mas quando eu entendo o propósito que está me guiando, eu alinho novamente as coisas e continuo correndo. Ou você acha que às vezes não desanima morar na cidade do Rio de Janeiro e não dá vontade de voltar para casa? Fala aqui, né? Vamos ser franco. Tem hora que a gente vai vendo, fala assim, aí o coração, a carne começa a pensar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? A gente lá em casa não assiste Café com Desgraça não, né? A gente nunca gostou disso lá em casa. Inclusive, quando a gente mudou para cá para o Rio, foi uma das primeiras coisas, Samir, que a Natane falou. Ó, eu ia falar o nome da emissora aqui, mas Café com Desgraça não, hein? Pelo amor de Deus. Uma vez o vô da Natane veio visitar a gente, cara, e aí ele colocou lá para ver, acho que o da Atena. Rapaz, visita tem que deixar, né, meu? Coroa lá quer ver, deixa ver. Patriarca, tem que respeitar, né? Tem a amada por causa do abençoado também, faz parte aí, né? Vê aí o da Atena. E a gente lá fazendo um monte de plano, Simone, vamos passear, vamos no zoológico. E ele todo animadão, vamos sim no zoológico, vamos levar o Bernardo. Daqui a pouco, do nada. E aí, vô, vamos no zoológico? Ah, filho, eu tô cansado. Aí, pô, mas do nada, estava animado até agora há pouco aí, do nada. Ô Zilma, do nada desanimou. No dia seguinte lá veio a irmã da Natane, rindo a beça. Falou, você não sabe, você nem imagina porque que o vô não quis sair. Por quê? Ele ficou com medo, ele estava vendo as notícias lá de ônibus queimado, tiroteio, falou, eu não quero não, estou com medo. Às vezes a gente olha as notícias, dá vontade de sumir. Dá vontade de sumir. E eu vou abrir o coração aqui para vocês, gente. Foi poucas vezes que a gente olha e cogita e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu olho lá, pô, meu pai, minha mãe, aí faz plano, né? O coração começa a distrair. Pô, podia morar lá em São Paulo, no meio do caminho lá, porque meus pais moram em Barueri, os pais da Natane moram em Diadema, lá na outra ponta. Fala, não, de repente morando ali, Leandro, no meio do caminho, fica tudo bem. Pastoreia lá também e tal, dá tudo certo, pede uma transferência para lá e dá tudo certo. Só que aí a consciência de propósito volta. E aí eu me lembro que o Senhor me trouxe para cá, não fui eu que vim para cá porque eu quis. Propósito é assim. Dá vontade de sumir, dá vontade de correr, dá vontade de vender tudo e ir para a roça, que a Carla tampe o ouvido agora, nem ouça isso. Vai para Minas não, em nome de Jesus. Mas quando a gente tem clareza do propósito e da comida que a gente está comendo, a gente olha e fala, eu entendo que o motivo que me faz estar aqui é muito maior do que a preocupação do meu coração. Propósito traz clareza para a direção. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é isso, clareza de propósito. Coloque uma mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Senhor, que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo a importância da clareza de propósito para a nossa caminhada. Senhor, que nunca venhamos nos esquecer do porquê estamos aqui fazendo tais coisas, Senhor. Ministra isso no coração da tua igreja, ministra isso também no meu coração, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diga, amém. Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Aleluia. Propósito, deixa eu avançar aqui porque o tempo está correndo. Segunda coisa que nós precisamos ter, plano. Quero ler com você o versículo 35. Versículo 35 vai dizer assim, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Não basta apenas entender o propósito de Deus. Não basta apenas entender o porquê de estarmos fazendo o que fazemos. É necessário também ter planos para viver esse propósito e atingir os objetivos na fé. É necessário entender, Rogério, o seguinte, se eu estou aqui para dar aula, se eu estou aqui para ministrar louvor, se eu estou aqui para interceder, eu preciso olhar para a minha agenda, eu preciso olhar para a minha vida e entender o papel de cada fase da vida para eu servir cada vez mais e cada vez melhor. É necessário eu ter plano,
Porque não adianta, Sabrina, eu entender que eu estou aqui para pregar e eu não ter planos para aprimorar o dom que Deus me deu, para aprimorar, irmão Elza, a maneira como eu me entrego. É necessário ter planos também. Planos nos fazem olhar para as estações, porque o propósito é a vida toda. Só que no meio dessa caminhada, as estações vão mudando. Tem tempo que é mais assim, tem tempo que é mais assado, tem dias que você vai estar super animado, vai ter dia que você vai estar mais desanimado, mais devagar. Só que para todos esses tempos, você precisa ter planos para vencer todos eles. Você não caminha pelo ânimo do seu coração. Se você faz isso, eu digo para você, não fique no meio do caminho, não faça isso. Tenha planos, tem tempo que você vai olhar e vai entender, essa estação agora é uma estação de revisão. E aí, William, eu olho agora, nós estamos no começo de ano, janeiro é uma estação do ano, onde nós marcamos começos, é ou não é verdade? Quanta coisa a gente começa em janeiro. Tem gente que começa uma lista, parece um rolo de papel higiênico, né? A lista enorme ali, gigante, gigante. Não, agora, janeiro, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, vou acordar 4:12 da manhã, porque 12 é o número dos apóstolos das tribos de Israel. Eu vou acordar 4:12 da manhã, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, e aí eu vou para o monte, e aí depois eu volto, vou para a academia, e aí depois eu tomo um café, e aí os planos, e parará, parará, parará. Só que aí geralmente chega no final de janeiro, isso não acontece aqui, mas tem muito lugar por aí que acontece. Sabe o que acontece, Ricardo? Os planos ficam tudo para trás. Eu até fiz lá alguns dias, mas 31 de janeiro, cadê os planos? Então, ficaram lá. Janeiro marca para nós um tempo de começos, é normal isso. Só que esse tempo, às vezes, passa por dificuldades, e quando a gente chega em fevereiro, agora o mês que nós estamos, é um mês que nós olhamos para refletir o seguinte, o que precisa ser ajustado aqui. Edgar, o que não deu certo? É um mês onde eu faço os reparos, geralmente. Fevereiro, irmã Graça, é um mês que Deus me dá a oportunidade de entender, esse é um tempo de fazer reparos, esse é um tempo onde eu preciso talvez realinhar a minha leitura bíblica, porque eu assumi um plano no começo do ano, de ler 20 capítulos por dia, e poxa vida, não deu certo. Fevereiro não é a estação para você largar esse plano para 2026, não. É a estação para alinhar as coisas, porque é vontade de Deus você ler a palavra, é vontade de Deus você orar, é vontade de Deus você viver aquilo que foi planejado de certa forma. Quando temos planos, nós olhamos as estações e entendemos os movimentos que precisamos fazer. E aí, Rogério, Jesus deixa bem claro para os discípulos uma coisa: entendam, é tempo de colheita. Não adianta, num tempo de colheita, eu querer pegar ali uma sacola de sementes e ir para o campo plantar, porque, Samile, é tempo de colher, não é tempo de plantar. Quando temos planos, quando nós somos observadores na nossa vida, para entender o que está bom, o que tem que melhorar, o que pode mudar, isso é fazer planos. Quando eu faço planos, eu entendo, quando chega uma estação, que o momento agora é de desfrutar o que o Senhor está me permitindo desfrutar. Às vezes a gente não se alegra de verdade, porque o momento de desfrutar, eu estou preocupado com o problema. Esquece isso em nome de Jesus. Tem hora que é hora de desfrutar, de deleitar, como num culto de domingo. Um irmão me procurou lá fora, depois ali no momento da oferta aqui hoje, e falou sobre o momento de oração que a gente teve aqui. E aí ele me testemunhou, não vou falar o nome porque eu não sei se pode falar, mas ele falou para mim, falou: pastor, que bênção aquele momento. Eu falei: por quê? Ele falou: olha, eu me ajoelhei e eu comecei a orar, e de repente eu comecei a falar em línguas. Fazia muito tempo que eu não falava em línguas, pastor, e aquilo me impactou, eu estou impactado até agora. Eu falei com ele: no final do culto me procura, eu quero lembrar ele, me procura no final do culto, quero conversar mais. Mas culto é para se lançar diante de Deus. Só que às vezes, não acontece aqui também não, tá? Só que às vezes na hora do culto, a gente está ali ouvindo a palavra, orando. Poxa vida, será que
amanhã vence o cartão, aí abre lá o aplicativo do banco lá, né? Poxa, eu vou ofertar, mas antes eu só vou dar uma olhadinha aqui. Poxa, será que alguém me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp? Ou melhor ainda, né? Quanto será que está o jogo no meu time? Misericórdia, hein? Misericórdia, hein? Meu time estava jogando até agora há pouco, sei quanto que acabou não, nem sei quanto estava. Mas eu dou esse exemplo aqui, brincando com você, para dizer o seguinte: na vida, a gente costuma fazer esse tipo de coisa também, infelizmente. Tempo que é para deleitar e aproveitar o que Deus está entregando na nossa mão, a gente está caçando problema para se preocupar. Ah, mas era a hora que eu tinha para desfrutar com a minha esposa, com o meu esposo. Nossa, será que tem alguma coisa no Instagram lá, alguma coisa está acontecendo? Não, é a hora que você tem ali para desfrutar de comunhão com seu filho, é a hora que você tem para desfrutar da comunhão com Deus, e aí daqui a pouco você quer abraçar o mundo inteiro naquela hora. Irmãos, quando a gente tem uma visão certa para as coisas, quando nós entendemos as estações certas das coisas, eu me preocupo com o problema na hora que tem que me preocupar, eu me deleito nas bênçãos na hora que eu tenho que me deleitar, e na hora de dormir, é como diz o salmista: em paz me deito, logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor cuida da gente, e aí eu descanso, e aí eu desfruto do que Deus tem para nós, para viver no ritmo da graça de Deus. Entenda, tem um tempo certo para todas as coisas na nossa vida. Hora de se alegrar, se alegra em nome de Jesus. Mas aí vai lembrar de um problema, esquece o problema. A hora ali é de desfrutar, de se alegrar. O problema depois, na hora do problema, você resolve. Na vida com Deus é a mesma coisa. A hora de servir, eu vou servir da melhor maneira possível. Na hora de me preparar, eu vou me preparar da melhor maneira possível, porque eu estou vivendo o meu propósito, eu estou vivendo o plano de Deus para a minha vida, e para isso eu preciso me atentar, o tempo certo para cada coisa. Jesus deixa bem claro para os discípulos ali, eles estavam no momento de muitas dúvidas, porque Jesus está falando com a mulher samaritana, porque Jesus está aqui nesse lugar, preocupado com um monte de dúvida, um monte de questionamento. E eu acho lindo aqui, Karen, o que Jesus fala para os seus discípulos. Eu acho maravilhoso. Sabe o que ele fala, Patrícia? Não é hora de se preocupar com o porquê de eu estar aqui, não é hora de se preocupar com o porquê de eu estar falando com uma mulher samaritana, com essa rivalidade. É hora de colher. Os samaritanos estão vindo aí, coração quebrantado, é hora de colher, a hora é agora. Não é hora de se preocupar com a rivalidade que existia. Não é hora de se preocupar com a pessoa que está diante de mim. Se a oportunidade de Deus está diante da minha vida, eu vou focar nessa oportunidade, é ela que eu vou abraçar. Isso é viver no ritmo da graça. Às vezes a gente vive num ritmo todo estrambelhado na vida, porque a gente troca o momento das coisas. E aí, de repente, um momento de paz na nossa casa, a gente quer cutucar a onça com vara curta lá para irritar, para a gente poder brigar de alguma coisa. Tem gente que o hobby favorito na vida é o quê? Caçar problema, misericórdia. Qual é o teu hobby? Meu hobby é jogar futebol, meu hobby é jogar videogame, andar de bicicleta. E o teu? Caçar problema. Misericórdia. Jesus está deixando bem claro aqui para os discípulos qual era o momento ali. Entenda o momento na sua vida. Às vezes a gente fica preocupado, parece que o Senhor não está fazendo nada, parece que o Senhor não está movendo. Muitas vezes, muitas mesmo, Ele está movendo, só que a gente que está girando um outro fuso horário aí, e a gente não percebe as oportunidades que Deus está dando para nós. Às vezes no meio do deserto, no meio do problema, pena que a Ana não está aqui, né? Mas vou citar a pregação dela de novo. No meio do problema, do caos, Deus está mandando maná. E aí, ao invés de eu desfrutar o maná, eu estou preocupado olhando onde eu estou. Só que o maná está caindo lá, oh meu Deus, maná no chão, codornize, água saindo da pedra, meu Deus, tem coisa acontecendo, mas aí a gente está preocupado, porque eu estou no deserto, e a água saindo da pedra. Não desperdice as oportunidades, em nome de Jesus. Quer viver no ritmo da graça? Viva no plano de Deus. Entenda as estações da vida. E eu quero fechar essa palavra com o terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto para a gente poder finalizar aqui. E eu quero usar a expressão, já que Jesus está falando aqui sobre plantação, ceifeiro, essa coisa toda. Terceiro ponto da mensagem é
poda. Para vivermos como ceifeiros do Senhor, tem momento na nossa vida que a gente tem que podar certas coisas. Jesus está usando aqui a imagem da agricultura também. Vocês são os ceifeiros do Senhor. E aí eu quero ler o versículo 38, vamos lá? Versículo 38. Eu os enviei para colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Jesus está falando aqui sobre ceifeiros. Já que a expressão é aqui o contexto é de ceifeiro, é de agricultor, aquele que vai colher as coisas, eu quero trazer esse entendimento também para nós, quando nós queremos viver no ritmo da graça, quando nós queremos viver no trilho que o Senhor está colocando a gente para viver, além de ter o plano para saber o que eu tenho que fazer, em que momento, eu também preciso entender o seguinte: eu tenho que podar algumas coisas que Deus não tem para mim. Sabe por quê? Se às vezes se a gente não podar as coisas, tem que podar, tem uma tentação que bate na porta do meu coração e do teu também. Sabe qual que é? Da gente se tornar Deus na nossa vida. Se você olhar lá no Gênesis capítulo 3, no fundo está lá aquilo ali. Se vocês comerem, vocês vão se tornar igual a Ele. E às vezes a gente quer ser Deus na nossa vida também. A gente quer fazer o que cabe a Deus fazer. E ao invés de fazer o que cabe a nós. O texto aqui é muito claro. O texto aqui é muito explícito para a nossa vida. Versículo 37, olha aí o versículo 37. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não semearam. O que Jesus está falando aqui, Carla? Quem semeou nessa passagem? Jesus. Jesus preparou o terreno. Ele conversou com a mulher samaritana, irmão Ronaldo. Ele preparou, ele plantou. E o que os discípulos têm que fazer? Colher. Qual é a poda que eles deveriam fazer aqui então, Vitória? A poda era o seguinte: o que não é para mim, que não é para eu fazer, para mim fazer não pode, né? Fica feio, né, professoras, né? Desculpa aí. Que não é para eu fazer, eu vou podar. Sabe o que não é para você fazer? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, que é a parte de Deus na história. Muitos dos nossos desgastes na nossa vida acontecem porque queremos assumir papéis de Deus na nossa vida, que não são nossos. Quais são alguns deles aqui? Às vezes a gente está preocupado em entender qual é a motivação que está no coração do outro. Às vezes a gente está preocupado de entender se a pessoa realmente está arrependida para estar pedindo perdão para mim. Às vezes a gente está preocupado de entender, será que o meu filho realmente está interessado nessa coisa de vida com Deus? O que está passando no coração dele? Às vezes a gente quer entrar na cabeça das pessoas e mudar, sendo que a palavra diz para nós, quem trabalha no interior da pessoa é o Espírito Santo de Deus. Ele vai trabalhar no interior do seu familiar que não conhece a Ele. Ele vai trabalhar no coração dessa pessoa. É Ele que vai trabalhar no coração do marido que não conhece a Deus, da esposa que não conhece a Deus, do filho desviado. É Ele que vai trabalhar no coração do companheiro de trabalho que te persegue. É Ele que trabalha no íntimo do coração dos seres humanos. Nós não temos capacidade. E às vezes a gente se adoece na presença de Deus. Por quê? Porque a gente quer fazer coisa que a gente não foi criado para fazer. É Deus que faz, é Deus que avalia a motivação do coração do homem, é Deus que transforma o íntimo do homem. Pastor, então o que é para eu fazer? Você vai testemunhar, você vai orar, você vai colher na hora que tiver que colher, você vai fazer a tua parte, porque no interior daquela pessoa quem vai fazer? Deus. Poda da sua vida o que não é para você fazer. Às vezes a gente fica com muitas preocupações. A minha preocupação aqui, como ministro do Evangelho, é pregar, é ensinar. Ah, mas será que a Carla realmente está prestando atenção? Ah, mas será que o Gabriel realmente está ligado? Será que o Ricardo não está pensando na guitarra que ele quer comprar lá a semana que vem? Será que o Leandro não está pensando no problema da gráfica? Ele está olhando para mim, mas eu acho que ele não está ligado aqui. Isso não é problema meu. Isso é Ele e Deus.
Minha responsabilidade qual que é? Pregar, ensinar, transmitir da melhor maneira possível. E aí eu deixo bem claro aqui uma coisa para todos nós. Pastor não é Deus na igreja, amém? Quem trabalha no teu coração, quem trabalha no coração do irmãozinho do lado, não sou eu. Eu aconselho, eu prego, eu ensino, eu cuido, vou puxar a orelha, vou abraçar, isso eu faço. Agora transformar é a pessoa e Deus. A mesma coisa na tua casa, a mesma coisa no teu trabalho, a mesma coisa na tua vizinhança. Quer viver no trilho da graça de Deus? Poda da sua vida o que é para Deus fazer. Poda da sua vida o que não é nem Deus e nem você que faz. Poda da sua vida o que não é sua responsabilidade. Para ficar o que realmente importa. Para ficar o que realmente interessa. Sabe por quê? Sabe por quê que isso é viver no ritmo da graça? A gente caminha com fardo e jugo leve e suave. E é isso que Deus tem para nós. Às vezes a gente está desgastado na caminhada, porque a gente está querendo trazer um monte de coisa que você nunca vai resolver. Que eu nunca vou resolver. É Deus. Viver no ritmo da graça é assumir a minha responsabilidade. Eu recebi Jesus. Ele me acolheu. Ele se entregou por mim. Nós vamos cear daqui a pouco. E agora qual é a minha responsabilidade? Testemunhar. A minha responsabilidade não é entrar na cabeça de ninguém. A minha parte é fazer a minha parte. E a sua parte é fazer a sua parte. Conheça Jesus, fale de Jesus, se relacione com Jesus. Isso é a sua responsabilidade. Para viver no ritmo da graça, nós precisamos fazer isso. Recebe essa palavra nessa noite. Caminha no ritmo da graça. A sua responsabilidade, exerça ela com a maior entrega e excelência possível. E o que cabe a Deus fazer, Ele faz. Quem multiplica pão é Ele, quem toca no coração é Ele, quem faz milagre é Ele, quem faz o impossível é Ele. Nosso papel é abrir a boca, falar, testemunhar, viver. Que você possa abraçar essa mensagem, abraçar essa palavra. Encontre o seu trilho, propósito, plano e poda. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Recebe essa palavra, amém?